Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Aqui quem fala é o instrutor Rodolfo Aquino, dando continuidade ao curso de Bombeiro Civil no módulo Primeiros Socorros. Trataremos da aula número 6, aula de avaliação de vítimas. Bom, pessoal, eu só tenho uma coisa para dizer dessa aula. É uma das aulas mais importantes do curso, tudo bem? Quando a gente fala aí sobre conhecimentos de bombeiro civil, uma das coisas que é imprescindível para o bombeiro civil é fazer uma boa avaliação de vítimas. Então, aí está a importância dessa aula. Então, da aula 1 à aula 5, vocês tiveram referências e um conhecimento básico para que tudo seja aplicado agora a partir dessa aula 6. Então, é uma aula que a gente vai ter essa parte teórica e também teremos alguns flashes, alguns vídeos explicativos da aula prática. Tudo bem, pessoal? E espero que vocês aproveitem. Então, essa aula número 6, ela está dividida em 4 partes. Então, é um conteúdo extenso. Então, vocês terão nessa aula 6 4 vídeos e esse é o primeiro vídeo que vai tratar aí de avaliação de vítimas de trauma. Após essa aula de trauma, teremos a aula de caso clínico, depois a aula de colar cervical e depois a aula de análise secundária. Então, essas 4 aulas, elas completam aí essa aula 6, avaliação de vítimas. Então, bom proveito para vocês. Bom, pessoal, então, dando início à primeira aula, aula 1 de 4, englobadas aí nessa avaliação de vítimas, tá? Nós vamos falar então da avaliação de vítimas de trauma. Só que antes da gente começar a falar da vítima de trauma, nós temos aí que saber, nós como profissionais, temos que saber aí a diferença de um problema clínico e um problema de trauma. E isso vai ser muito perguntado para vocês no dia a dia, né? Então, um problema clínico é quando a vítima, né, possui algum problema nos seus sistemas aí que compõem o nosso corpo humano. Por exemplo, sistema respiratório. Então a pessoa tem lá um problema e vem a ter uma parada respiratória. Ou, por exemplo, no sistema circulatório, a pessoa tem um problema de pressão. O sistema cardiovascular, então um problema de infarto. Então todos esses problemas de natureza interna do corpo, problemas aí nos nossos sistemas aí que formam aí o nosso corpo humano, eles são de origem internas do corpo e são classificados como clínicos, tá? Independe aí de uma ação externa. Já quando a gente fala de trauma significa aí um impacto, né? Então uma lesão sofrida no nosso corpo devido a certos impactos. Então alguns exemplos aí para que vocês consigam gravar, né? A pessoa que sofre uma queda, então ela tropeça, cai no chão. O corpo dela tem um impacto quando bate no chão. E desse impacto o corpo vai ter um trauma. Um atropelamento, por exemplo, que o carro bate no corpo. O impacto sofrido aí pelo carro no corpo vai sofrer um corpo humano vai sofrer um trauma. Pode ser um simples hematoma ou até mesmo uma fratura. Tudo é classificado como trauma, tá? Então, trauma, resumindo, tá? Um impacto sofrido pelo corpo, tá? Um impacto externo, né? de natureza externa, tá? Isso vai causar na pessoa, esse trauma pode causar de um simples hematoma até mesmo uma fratura ou uma hemorragia interna. Então, essa avaliação, essa diferenciação entre caso clínico e trauma é muito importante para o socorrista. Então, vamos lá, né? Então, dentro do trauma, tá? Assim como também a natureza clínica, nós não podemos pular esses passos que falam sobre procedimentos no local de emergência, tá? Então, são eles aí, né, as precauções universais, que são os EPIs. Hoje em dia, quando a gente fala de coronavírus, isso se torna, então, muito mais do que uma exigência, né? Então, é um caso de segurança
da sua própria segurança ao se deparar com uma pessoa que você não conhece, não sabe se está doente. Então o EPI é imprescindível, tá? Dependendo do tipo de ocorrência, além do EPI você vai usar a proteção respiratória. Não esquecer aí, que isso até foi a aula 3 aí que a gente passou, avaliar o local de emergência. E a aula 4 também tá ligado diretamente ao item 4, que é a cinemática do trauma, que é fazer uma associação do local com a vítima para verificar possíveis lesões, tá? Então, esses procedimentos a gente não pode esquecer, tudo bem? Ao ter o contato com a vítima, tá? Então, o socorrista obrigatoriamente ele tem que observar, né? E fazer aí uma sequência de avaliação de vítimas. Então, essa sequência ela tem uma regra mnemônica, uma regra aí de letras para a gente seguir essa sequência corretamente, tá? Sinais e sintomas específicos de emergência médica ou de trauma, né? Então, sinais, aquilo que você vê na vítima, são sinais, e sintomas, aquilo que a vítima sente e fala para você. Então, dentro desse contexto, você vai definir aí se é uma emergência médica ou de trauma também. Indícios de lesão na coluna cervical, sempre que a vítima sofreu um trauma, ou ainda quando for encontrado inconsciente. Então, pessoal, esse item diz o seguinte: encontrou a vítima caída no chão, tá? Ela não pode falar para você o que aconteceu, porque ela está desmaiada. Não tem nenhuma pessoa, né, que viu o que aconteceu. Trate essa vítima como uma vítima, no caso mais grave, uma vítima suspeita de lesão na coluna cervical. Isso é, não vamos poder mexer a vítima de qualquer jeito, priorizar a imobilização da coluna da vítima, colocar colar cervical e assim por diante. Então a gente vai tratar a vítima como o caso mais grave, tá? E o item 4, conduta, né, comportamento da vítima, tentando para qualquer alteração em suas condições, em quaisquer das etapas de avaliação. Então a vítima estando consciente ou semi-inconsciente e ela passa a ter um quadro pior ou melhor, então isso a gente tem que ir analisando. Isso vai ter que ser passado aí para as equipes de emergência que estão vindo em apoio. Tudo bem, pessoal? Então, esses itens, eles são imprescindíveis tanto quando você detecta que a vítima é de trauma ou quando a vítima é de um caso clínico. Tudo bem? E estamos falando aí de análise primária. Então, nos casos aí de vítima de trauma ou caso clínico, nós temos aí a análise primária, que são os primeiros procedimentos prestados para a vítima, e a análise secundária. Então essa é uma sequência que a norma aí, né, todos os cursos de primeiros socorros, eles exigem aí do socorrista que eles sigam, né, essa ordem. Então na análise primária, primeiramente, o que é a análise primária? É um processo ordenado, então tem uma ordem, né, para se cumprir, para identificar e corrigir de imediato problemas que ameacem a vida em curto prazo. Então, na análise primária, pessoal, todo problema que a gente encontrar que ameace a vida, ele tem que ser tratado antes de você pular para o próximo passo. Tudo bem? Tá? Então, dentro disso, nós temos aí a regra que eu falei para vocês, que é um método de avaliação chamado doutor ABCDE. Opa, tem um X aí, né? Doutor X ABCDE. Tá? Então, esse X, tá, que significa aí exsanguinação ou grandes hemorragias, é um termo técnico, vocês vão ouvir bastante agora a partir de 2020, tá? É uma das últimas atualizações aí das normas de primeiros socorros. Então, primeiros socorros, né, pessoal? Todo ano a gente tem alguma mudancinha, de 5 em 5 anos aí, a American Heart Association, ela que dita aí os procedimentos de avaliação de vítimas de parada cardiorrespiratória. Nós temos aí o PHTLS, que é um curso ligado aí a uma instituição, a gente vai falar mais para frente. Então, eles vão ditando as atualizações que vão sendo passadas para o mundo todo. Então, antigamente aí, né, até antes de 2020, 2019, a gente falava em doutor ABCDE como regra de um conceito de avaliação. E agora entrou esse X aí. Nós vamos falar um item por item, e aí quando chegar na letra X de avaliação, aí a gente fala um pouquinho mais. Bom, pessoal, então vamos dar início aí
aos procedimentos, porém, vamos dar uma ênfase aí, a letra X, que é uma das últimas atualizações, essa atualização, ela vem aí do curso chamado PHTLS, que está na sua 9ª edição. Inclusive eu vou deixar aí no conteúdo para vocês baixarem, tá? O livro aí, PHTLS, para vocês verem como que é. PHTLS é uma sigla de atendimento pré-hospitalar ao trauma. É um curso que é destinado aí aos médicos, enfermeiros, auxiliares e os bombeiros. É um curso voltado ao atendimento pré-hospitalar, aquele atendimento na rua, né? Atendimento fora do hospital, tá? E o PHTLS, ele está ligado, né? Ele é um programa de origem internacional, tá? Da Associação Nacional de Técnicos em Emergência Médica, chamada NAENT, que é uma associação americana, tá? Então, essa associação que faz aí a formação dos paramédicos, né? Profissão que não tem no Brasil, mas aí fora, como os Estados Unidos, é muito utilizada. Tudo bem, pessoal? Então, essa letra X, que significa exsanguinação, foi a última alteração dessa regra aí, que antigamente era doutor ABCDE e agora é doutor X ABCDE, tá? Bom, falando então da primeira letra, que é a letra D, ela vai falar de danger, que é segurança na cena, né, no local de emergência. Então, o que o socorrista precisa fazer lá na cena? Ele precisa verificar se o local está seguro, né, eliminar os riscos possíveis ou riscos existentes. E quais riscos nós estamos falando aí? Vários riscos, vou dar um exemplo clássico aí, né? Então, a gente é chamado para atender uma emergência, uma vítima caída ao solo, com um fio em cima dela. Poxa, o que o socorrista precisa fazer? Ele precisa ligar a cena à vítima. Então, aquele fio que está ali em cima da vítima, ele ainda pode estar energizado. Então, antes de você deixar a cena em segurança, que seria aí desligar a energia elétrica, verificar se o fio realmente não está mais passando energia, tirar o fio de cima da vítima, ele não pode chegar lá para colocar a mão na vítima, porque ele pode tomar um choque e se tornar mais uma vítima, tá? Então, é desses tipos de risco, né? Então, é dessa maneira que o socorrista precisa deixar o local seguro, tá? Segundo, utilizar o EPI. Então, né, a gente precisa aí prestar muita atenção, inclusive agora com o surto aí do Covid-19, colocar todo o EPI para acessar a vítima, tudo bem? Já na letra R, estamos falando do nível de consciência ou responsividade da pessoa, se a pessoa está respondendo, se ela está consciente, tá? Então, o que a gente precisa saber nessa hora? Se a vítima está consciente ou não, tá? O que significa consciente para a gente? Tá? Consciente é uma vítima que está falando, está de olhos abertos, ela está respirando, ela tem batimento cardíaco, ela sabe o que aconteceu, ela sabe o nome dela. Então, tudo isso determina um nível de consciência da vítima, tá? Então, ao chegar na vítima, ao chegar próximo da vítima, o socorrista sozinho ou trabalhando em equipe, a primeira coisa que ele precisa fazer nesse item Alô? E aí, gata? Tudo bem? Já lavou a cabeleira já? Tá com a boca cheia do que, hein? Tá comendo, né, zoião? Depois fala que tá de regime. O que você tá comendo? E o que você tá comendo? Não mente pra mim. Quê? Olha só, sabia, mano. Hum, hum. E onde você arrumou o pastel? Onde você arrumou o pastel? Acabei de almoçar. Vai comer o que de bom aí de almoço? Não vai almoçar, não? Hum.
Bom, pessoal, então falando aí da letra R, que é o nível de consciência, né, ou a responsividade da vítima, é nessa hora que o socorrista, tá, ao chegar próximo da vítima, depois de verificar que o local está seguro, a primeira coisa que ele vai fazer, o primeiro movimento é estabilizar a cabeça da vítima com a mão e chamá-la 3 vezes, né? Se está me ouvindo, se está bem, pedir para a pessoa falar com ela. Se souber o nome, chame pelo nome, toque no seu ombro sem movimentá-la. E aí ele vai tentar obter a resposta da vítima, uma resposta verbal, ocular, né? Abertura de olhos, a pessoa está falando, ele verifica que ao falar a vítima está respirando, tem batimento cardíaco, se ela sabe o que aconteceu, o nome dela, e com isso ele vai determinar se a vítima está consciente ou inconsciente. O que seria uma vítima inconsciente? É uma vítima totalmente imóvel que é chamada pelo socorrista e o socorrista não obtém nenhuma resposta. A pessoa não abre os olhos, não se movimenta, tá? Não tem movimento de respiração. Essa vítima tem que ser tratada como inconsciente. Tá? Então, é nessa hora que o socorrista determina se a vítima está consciente ou inconsciente. Tudo bem? E antes de partir, tá, para o próximo item, né, da avaliação, ela deve, se a vítima estiver inconsciente, como diz lá a análise primária, a pessoa ao encontrar um problema, ela precisa de correção, então a correção ao encontrar uma vítima inconsciente é solicitar apoio. É nessa hora que o socorrista vai ligar para pedir apoio de uma ambulância ou vai pedir para alguém ligar e posterior a isso ele vai voltar lá no atendimento da vítima. E aí ele vai para o item novo, né, da avaliação, que é o item X, que é exsanguinação, né, ou conter grandes hemorragias externas. Tá? Então essa contenção de hemorragia, nós temos aí uma aula específica que vai falar de hemorragias e as técnicas de hemostasia, que seria contenção de hemorragia. Então a gente vai tratar isso numa aula posterior, mas nessa hora que a gente faz então, identifica uma hemorragia grave e faz a sua contenção. Tá? Então os estudos mostram aí que apesar de a maior quantidade de óbitos aí, a gente imaginar que sejam por obstrução das vias aéreas, tá? O que mais mata no trauma são as hemorragias graves, né? Perda de sangue em uma grande quantidade. Tudo bem? Por isso que entrou aí na regra, né, do Dr. ABCDE, entrou o X. Bom, já então partindo da letra A da regra na sequência, tá? Estabilizar a coluna da vítima manualmente e fazer a permeabilidade das vias aéreas. Então, é nessa letra que o socorrista faz a estabilização melhor da coluna da vítima e faz a abertura das vias aéreas. A abertura das vias aéreas é uma manobra, tá? Na verdade, nós temos aí 3 maneiras de fazer a abertura das vias aéreas para que a pessoa consiga respirar melhor. Tá? Então, e também é através dessa abertura de vias aéreas que ele vai dar continuidade fazendo uma inspeção na cavidade oral, na boca da pessoa ou no nariz, à procura de objetos estranhos que possam estar aí dificultando a pessoa de respirar. Por exemplo, próteses dentárias, chiclete e assim por diante. Tá? E também, tá, nessa letra que, se caso a vítima tivesse vomitado, é nessa hora que o socorrista vai fazer a aspiração, vai tirar a secreção da boca da vítima, porque isso pode estar impedindo ou pode causar aí sérios problemas na respiração da vítima. Tá? E também, ainda na letra A, ele vai colocar a cânula orofaríngea, né? Mais popularmente chamada cânula de Guedel, que é um acessório que vai facilitar a abertura das vias aéreas, melhorando a respiração da vítima. Então tá aí a manobra, né, de abertura de vias aéreas, uma das 3, que seria manobra de elevação da mandíbula. Tá? Então a gente vai
depois aí mandar um vídeo para vocês mostrando na prática como que faz. Manobra de tração do queixo, tá? Quando o socorrista está atendendo a vítima aí sozinho. E manobra de extensão da cabeça quando é uma vítima de caso clínico, que não tem suspeita de trauma, a gente pode fazer essa manobra de extensão da cabeça. Bem? Já na letra B, que vai falar de breathing, que é respiração, né? Breathing em inglês, tá? É nessa hora que o socorrista vai verificar a respiração, tá? Então, durante um tempo rápido aí de 4 a 7 segundos, ele vai visualizar, né, movimentos respiratórios na pessoa. E de onde que saem esses movimentos respiratórios? Então ele vai olhar da cabeça em direção aos pés, tá? Então ele vai verificar movimentos no nariz, movimento na boca, movimento no pescoço, movimento no tórax e movimento no abdômen. Então a nossa respiração faz todas essas partes criarem aí certo movimento que é perceptível pelo socorrista. Dessa forma ele consegue identificar se a vítima respira ou não. Antigamente a gente tinha um procedimento antigo de uma técnica chamada ver, ouvir e sentir. Essa técnica foi extinta. Então também num vídeo a gente vai mostrar aí uma sequência completa, e aí vamos falar um pouquinho dessa ventilação, né? Verificar a ventilação, a respiração da pessoa, tá? E se tiver ausente, isso é, se a vítima não respira, ele vai fazer o que? Ele vai fazer 2 ventilações. Então ele vai iniciar uma ventilação de emergência na pessoa, tá? Ele vai fazer 2 ventilações. Bom, pessoal, desse item a gente tem aí um parâmetro para falar muito importante, tá? Nessa pandemia de coronavírus, tá? Essas ventilações de emergência não estão sendo feitas. Olha só que interessante, né? Então o protocolo, né, saiu aí nos diários oficiais aí de emergência, tá? Então essas ventilações, tanto agora, né, ou mais para frente, quando a gente vai falar aí que a vítima encontra em parada cardiorrespiratória, isso é, sem movimentos do coração e sem respiração, tá? Obrigatoriamente a gente tem que adotar as ventilações de emergência. Então não estamos fazendo ventilação devido ao risco de contágio, tá, das pessoas e do socorrista. Tudo bem, pessoal? Mas numa situação normal a gente vai aprender e vai aplicar as ventilações de emergência. Ainda nesse item, né, se a vítima estando respirando, a gente vai colocar o oxímetro de pulso e avaliar a saturação de oxigênio no sangue. Também a gente vai colocar um videozinho explicando aí o que é o oxímetro de pulso e para que ele serve, tá? Então disso, o socorrista precisa saber o parâmetro de uma vítima normal, que é acima de 95% de saturação, entre 90 e 94, onde necessariamente vai precisar ministrar oxigênio para a vítima, 10 litros por minuto, ou abaixo de 90, né, assistência ventilatória com ressuscitador manual e o oxigênio, e ainda assim também acionar um médico, um suporte avançado para o local. Bom, essa saturação, essas medições, elas vão estar também, a gente vai estar falando um pouco mais aí na análise secundária, tá, pessoal? Fazer aí uma avaliação qualitativa da respiração, tá? Para definir se a respiração está normal, superficial, se está profunda, se está rápida, se está lenta. Então o socorrista ele precisa saber avaliar os tipos de respiração. Bom, já partindo para a letra C, circulação, tá? Então verificar a circulação nesse caso, tá? Seria aí apalpar o pulso carotídeo, tá, em vítimas acima de 1 ano, e nessa apalpação da artéria verificar se há batimento cardíaco, tá? Então socorristas não confundam. Nessa letra C, para verificar se há movimentos
de batimento cardíaco não é feito no pulso, lá na mão da vítima, não é feito no pulso, somente na artéria carotídea em vítimas acima de 1 ano, tá? Porque vítimas com menos de 1 ano é na artéria braquial, tá? Que seriam nos bebês. Então a gente vai estar mostrando aí como que faz aí a avaliação do pulso em vítimas acima de 1 ano e abaixo de 1 ano também. Tá? Algumas referências aí de pulso palpável, né? Depois a gente vai tratar disso mais para frente, tá? Ao verificar o pulso, faça uma avaliação de qualidade, sabendo se o pulso está regular, se há um batimento com intervalos corretos, ou se há um pulso irregular, com intervalos entre os batimentos. Tá? Também sobre a intensidade do pulso, se o batimento está forte ou está fraco. Isso, pessoal, após essa avaliação, você vai conseguir identificar e saber, por exemplo, se a vítima está aí, por exemplo, com uma hemorragia interna. Tá? Só para que vocês entendam, ao fazer essa análise de pulso, de respiração, uma vítima aí com hemorragia interna, ela tem o pulso rápido e fraco, respiração rápida. Então, são alguns critérios para você definir aí a hemorragia interna, que é uma das hemorragias mais difíceis aí de se identificar. Tá? Então, também no pulso ainda verificar anormalidades, né? Então, como eu acabei de explicar aí, rápido e forte, hipertensão, rápido e fraco, hemorragia, desidratação, pulso ausente, parada cardíaca ou lesão arterial. Tá? Então, com isso a gente vai definindo. Tá? Esse item aí, verificar hemorragias, que estava na letra C, na verdade ele tomou base lá na letra X, então a gente acaba pulando isso aí. E verificar a perfusão capilar na extremidade. Tá? Qual que é a técnica para fazer isso? Pressione a polpa digital, tá? do indicador da pessoa, aperta, mantém apertado, aí você vai soltar e vai verificar o reenchimento, né? Quando que começa a voltar o sangue. Se está acima de 2 segundos, até 2 segundos, ou se não tem retorno. Também faremos um vídeo para verificar a técnica certa para fazer isso. Tudo bem? Verificar temperatura, coloração e umidade da pele, que é a regra TUC, temperatura, umidade e calor da pele. Isso também é importante para a gente definir os problemas clínicos da vítima. Tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho de temperatura. A temperatura normal do corpo, 36,2 a 36,8, 36,9 já é um estado de início aí de estado febril. Tá? Pele fria e úmida é indicativo de uma resposta do sistema nervoso simpático e um traumatismo ou perda sanguínea, estado de choque. A exposição ao frio também pode gerar aí uma pele fria e seca. Tá? Uma pele quente e úmida pode ser causada por febre, tá? Em uma doença. Uma pele quente e seca pode ser causada por uma exposição excessiva ao calor, chamada de insolação. Tá? Então a pele humana ela é grande responsável pela regulação da temperatura e pode se apresentar em normal, quente, fria, seca ou úmida. Tudo bem, pessoal? E aí, tá um desafio para vocês, uma pesquisa. Gostaria que vocês pesquisassem aí o que é um sistema nervoso parasimpático e o estado de choque, tá? Então, gostaria que vocês colocassem aí, depois eu vou abrir uma enquete lá no nosso site, perguntando sobre isso aí. Dando início então, dando prosseguimento, já estamos na letra D, que vai falar sobre disfunção neurológica. Então, na letra D, a gente vai verificar a parte neurológica da vítima. Então, fazendo uma avaliação das pupilas, do nível de consciência, aplicando a escala de Coma de Glasgow, a gente vai obter uma pontuação. Tá? Essa pontuação ela tem o mínimo de 3 e o máximo de 15. Então, duas coisas que a gente vai verificar: pupilas e a escala de Coma de Glasgow.
Bom, pessoal, então falando da letra D, que é a disfunção neurológica, né, o item D, nós iremos fazer aí a escala de coma de Glasgow. E aí eu peço para que vocês gravem aí essa dica que eu vou dar aí, né? Então, uma maneira de memorizar facilmente aí. Então, a escala ela é feita para maiores de 5 e menores de 5 anos, tá? Então, maiores de 5, que a maioria das vítimas que a gente vai atender, gravem isso aqui, tá? Então, ocular, verbal e motor. Ocular, verbal e motor. 4, 5, 6, que é a pontuação máxima que você pode ter em cada análise. Então, na análise ocular, tá? Você vai ter no máximo 4 pontos. Na verbal, o máximo 5. E na motora, um máximo 6. Então, se vocês gravarem isso, olhos, boca, mãos, 4, 5, 6, vocês já vão começar aí a gravar a pontuação para dar aí a escala de coma de Glasgow. Tudo bem? Então, falando primeiro aí de abertura ocular, que é o primeiro ponto lá. Como eu falei, mostrei para vocês, pontuação máxima 4 e sempre a pontuação mínima 1. Isso é, quando você pega uma vítima que está totalmente aí desacordada, imóvel, uma pessoa morta, ela nunca vai ter pontuação 0, ela vai ter pontuação 3, tudo bem? Tá? Então, nessa escala de coma de Glasgow, abertura ocular, nós temos aí pontuação máxima 4, quando a pessoa está espontaneamente com o olho aberto. Tá? Quando você encontra ela com os olhos fechados e através de uma solicitação, você fala, olha, abre o seu olho, ela abriu, você já vai dar ponto 3. Se você pedir para essa pessoa abrir os olhos, ela não abrir, você fizer um estímulo doloroso, isso a gente vai mostrar quais são os estímulos certos a fazer na vítima. Ao fazer o estímulo, se ela abrir o olho, 2 pontos. E fazendo o estímulo, mesmo assim, ela não abrir os olhos, não ter abertura ocular, 1 ponto. Tudo bem? A resposta verbal, né, como a gente viu lá na regrinha, lá, máximo 5, quando a pessoa está orientada. 4, quando a pessoa está desorientada, confusa. 3, palavras inapropriadas. 2, sons e gemidos. 1 ponto quando não tem nenhuma resposta verbal. A diferenciação aí da desorientada e palavras inapropriadas, tá? Então, você faz uma pergunta para a vítima. Você está bem? Você sabe o que aconteceu? Qual o seu nome? Pergunta simples, né? O que aconteceu, se ela sabe o que aconteceu e qual o nome dela. Tudo bem? Se ela falar direitinho, você vai pontuar ela como 5, né? 5 pontos, orientada. Desorientada, né? Olha, você sabe qual é o seu nome? Eu não lembro. Sabe o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Você sabe onde você mora? Não sei. Isso demonstra aí desorientação ou confusão mental. Você vai classificar como 4. Palavras inapropriadas de repente você pergunta para ela qual o nome dela e ela diz uma palavra totalmente desnexa. Qual o seu nome? Eu tenho 20 anos. Você sabe o que aconteceu? Hoje eu não jantei, não almocei, né? Então, palavras que não têm a ver com o que você perguntou. Isso seriam palavras inapropriadas, tudo bem? E se você, no caso aí, pergunta alguma coisa para a pessoa e ela não fala nada, ou apenas faz sons e gemidos, 2 pontos, ou nenhum som, 1 ponto, tudo bem? E, por último aí, resposta motora, né? Resposta motora. Tá? Então, o máximo 6 pontos quando ela obedece comandos verbais. Então, você vai pedir, por exemplo, para a pessoa abrir e fechar a mão, ou movimentar a perna, logicamente, tomando os cuidados aí para se a pessoa está com trauma, ou se está com algum dos membros aí fraturados, mas você vai aí em um dos 4 membros, né? Ou os membros superiores ou os membros inferiores, pedir e obter essa resposta motora, tá? Então, localize e tenta remover o estímulo doloroso, no caso, 5 pontos. Reação à dor, né? Tipo, faz apenas uma reação de que ela sentiu ali onde você está pegando, mas não tem condições de movimentar, 4 pontos. E aí a gente tem aí as flexões e as extensões anormais, que é a decorticação e a descerebração. Isso seria aí um movimento estranho ao movimento normal do corpo, e inclusive a gente tem até imagens aí que vão falar aí sobre a decorticação, né? Decorticação então seria
rigidez, né, na flexão dos braços e dos punhos, os dedos com adução do membro superior e extensão do membro inferior, tá? Então, típicos da lesão do mesencéfalo, uma parte central do nosso cérebro aí, tá? E a descerebração, dessa forma, dentes cerrados, os braços estendidos e rígidos, aduzidos e hiperpronados e os membros inferiores totalmente estendidos. Então, essa aí seria uma posição aí que você encontraria a vítima aí, que logicamente tudo isso é uma resposta cerebral devido a algum acidente, algum trauma, e você pode encontrar a pessoa nessas condições. Logicamente, pontuar, você vai ter uma pontuação aí total, né? Você vai somar as 4 pontuações. Só vou voltar aqui para que vocês tenham uma ideia, né? Então, você vai fazer a soma da pontuação que você achou aqui, né? No ocular, no verbal, e aí, se a pessoa estiver totalmente orientada, sabendo o que falar, abrir espontaneamente os olhos e tem uma reação motora boa, o Glasgow dela total é 15, que é uma vítima totalmente consciente e orientada. E uma vítima aí encontrada inconsciente, sem movimento, sem abertura ocular, sem responder e sem motor, Glasgow 3, tudo bem? Bom, pessoal, temos aqui depois aí para vítimas menores, né? Também é bem tranquilo, espero que vocês vejam aí para entender. E na parte prática dessa aula, dessa avaliação, a gente vai passar mais como faz essa avaliação do Glasgow, tudo bem? Mostrando o vídeo aí. A avaliação das pupilas, tá? Então, as pupilas aí que a gente vai verificar aí, elas se reagem à luz, né? Então, essa reação à luz, ela vai indicar o estado da vítima aí, né? Então, nós temos aí, falando aí da reação das pupilas, elas podem se encontrar em midríase, miose e isocóricas ou anisocóricas, tudo bem? Então, explicando aqui por essa imagem, vocês conseguem ver, isocóricas, iso de iguais, né? Pupilas normais, contraídas, né? Relativamente contraídas. Miose, quando elas estão totalmente contraídas e não tem uma reação mais à luz, né? Então, a gente define, né, essa característica como miose, né? Quando a gente ilumina, joga uma luz aí direcionada para as pupilas. Anisocóricas, quando elas estão de tamanhos diferentes. Isocóricas, tamanhos iguais. Anisocóricas, tamanhos diferentes. Pode estar uma pupila dilatada e outra contraída, né? E a midríase, ou pupilas midriáticas, né? Midríase ou pupilas midriáticas, tá? São quando elas estão totalmente dilatadas, tá? Então, agora explicando um pouquinho, né? Quando a gente encontra aí as pupilas em miose, mesmo, né, jogando uma luz, elas não se alteram o tamanho e ficam aí totalmente contraídas. Isso significa aí lesão no sistema nervoso central ou abuso de uso de drogas, né, de toxinas. Anisocóricas, isso acontece quando tem um AVC ou um traumatismo crânioencefálico. E midriáticas, né, quando a pessoa entra, né, num estado de choque, né, uma falta de oxigenação, uma inconsciência ou parada cardiorrespiratória, né? Então, uma pessoa aí que está em PCR, né, que é aquela sigla que a gente fala de parada cardiorrespiratória, ela encontra-se com as pupilas totalmente dilatadas e não reagentes à luz, tudo bem? Esse é um dos sinais que a gente identifica quando a pessoa está aí com parada cardiorrespiratória. Bom, nós vamos também aí, numa aula prática, mostrar para vocês como vocês fazem a avaliação da pupila, né? A gente tem que ter uma lanterna de pupila, vai jogar a luz nas vistas da pessoa e vai ter essa reação de midríase, miose, isocóricas ou anisocóricas. Tudo bem, pessoal? Bom, e por último aí a letra E, exposição da vítima. Expor a vítima, pessoal, é uma parte que a gente tem que tomar o maior cuidado. Nosso socorrista tem que tomar um grande cuidado. Expor a vítima significa tirar, né, as roupas da vítima e fazer uma avaliação geral, um exame físico rápido e complementar no corpo dela.
buscando lesões, buscando aí deformidades e assim por diante. Porém, essa exposição ela precisa ser célere e posteriormente o socorrista precisa prever que essa pessoa não tenha perda de calor, né? Então, prevenir a hipotermia, isso é, acabou de expor a vítima, verificou tudo que tinha que verificar, logicamente tomando devido cuidado de não expor a intimidade da vítima, né? O socorrista deve aí, né, colocar uma manta térmica, um cobertor térmico para manter aí a temperatura da vítima, tá? Então, isso a gente define aí como uma das partes importantes, está praticamente no término da análise primária e com isso a gente vai somar esses dados aí para ter uma melhor análise aí, tá? Então, algumas observações da análise primária deve ser completada no menor tempo intervalo possível. Toda vítima encontrada inconsciente e que não haja informações precisas, né, deve ser tratada como uma portadora de lesão. Isso é, tem que tratar como o pior caso. E aí com isso você vai ter que mobilizar, ter um maior cuidado com a coluna e assim por diante. A gente já tinha falado nisso no vídeo anterior. Tá? Nas vítimas de trauma, manter a coluna cervical estável, postura neutra. E aí fazer a aplicação do colar cervical, tá? E a proteção lateral de cabeça também. Tá bom? Não mover a vítima na posição que se encontra antes de imobilizá-la, exceto quando. Então tem aí algumas excludentes para que você possa movimentar a vítima, né, sem esses devidos cuidados. Um local de risco iminente, por exemplo, um local que está prestes a explodir, pegar fogo, você retira a vítima. Se a posição estiver obstruindo as vias aéreas, isso é, se a posição que ela está lá, deitada, decúbito dorsal, ventral, estiver obstruindo as vias aéreas, e você precisar fazer alguma manobra, algum movimento para liberar as vias aéreas para ela voltar a respirar, você pode fazer. Sua posição impeça a realização da análise primária. Por exemplo, uma pessoa em decúbito ventral, isso é, com o tórax no chão, praticamente é impossível você fazer uma análise primária. Então, pode movimentar, voltar ela para a posição supina, né, a posição decúbito dorsal, para realizar a análise conforme a gente aprendeu aqui. Ou você pode movimentar essa vítima, garantir o acesso a uma vítima mais grave. Então imagine aí que você está no local, que para ultrapassar que você precisa ultrapassar para pegar uma vítima lá que se encontra grave, e você tem uma vítima na frente lá, vou dar um exemplo aí de um carro, né, um acidente de carro, um capotamento, banco de trás, você tem 2 ou 3 pessoas, você precisa movimentar, acessar uma pessoa que você consegue visualizar que ela está grave, você sim pode movimentar, né? Logicamente com todo cuidado, você pode retirar a vítima menos grave para acessar uma outra, tudo bem? Então essas são as excludentes aí, tá pessoal? Bom, durante a realização, verifique aí sempre se há um enquadramento de transporte imediato, isso é, né? Na verdade, essa avaliação de transporte imediato vai ser feita aí pela equipe de bombeiros ou do SAMU, que você já vai ter pedido lá no primeiro item da análise primária. Você pede um apoio, quando chega o apoio, ele verifica se há necessidade de transportar a vítima imediatamente, quer seja aí por helicóptero ou por uma viatura avançada, ou eles mesmos retirar a vítima e levar o mais rápido possível para o hospital. Bom pessoal, então dessa primeira parte aí, né, de análise de vítima de trauma, a gente vai ficando por aqui. Lembrando a vocês que a gente pretende aí, nós pretendemos fazer um vídeo, né, fazer uma live para mostrar aí o passo a passo da análise. É bem complexo, né, a gente está aí, como eu falei para vocês, são 4 partes aí da análise primária que a gente vai passar, 4 vídeos e esse é o primeiro. Espero que vocês tenham gostado aí, grande abraço, até mais.